Oi, amada, que bom te receber aqui. Hoje com esse assunto que eu sei que vai gerar muita polêmica aqui no canal, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através desse testemunho que eu vivi. Eu passei na pele um período de depressão e eu quero compartilhar com você como que eu venci esse período sem medicamento. E eu quero te dizer mais, é possível sim. Todas as coisas nos são possíveis, desde que nós possamos crer que Deus existe, que Ele pode fazer o sobrenatural na nossa vida. E antes de nós começarmos o vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, dar todos os comandos que for possível para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e para alcançar ainda mais mulheres. Eu quero falar para você que eu não sei o que você tem passado, eu não sei se talvez você já está passando por um processo de depressão, talvez você já esteja sendo medicada, você já esteja fazendo terapia e tá tudo bem tomar medicação. Eu quero contar para você a minha experiência, porque ela foi um pouco diferente do que é comum no mundo de hoje, né? Eu resolvi buscar ajuda de outro lugar, que não foi através da medicação, não foi através de uma consulta com psiquiatra, de uma terapia convencional, com psicólogos, com terapeutas, enfim. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. A depressão, ela é considerada o mal do século, né? E ela traz consigo inúmeros malefícios para a nossa saúde. Muitas pesquisas ainda dizem, né, tentam provar, na verdade, que a depressão vem de uma questão genética, né, que se o pai teve, a mãe tem, o filho tem, enfim, né, tenta trazer nessa parte genética, mas não é algo que eu senti quando eu vivi e também não é algo que, baseado nos estudos que eu fiz, vem a ser uma verdade. Existem depressões que chegam a levar as pessoas ao suicídio, depressões graves, e essas sim, elas precisam ser tratadas desde o início. O que acontece é que as pessoas começam a sentir os sintomas de depressão, têm um mínimo de conhecimento sobre isso, mas não busca ajuda. E é nesse ponto que eu quero falar para você. Eu tive uma resposta muito rápida ao tratamento que eu optei fazer, porque eu realmente busquei auxílio, eu diria assim, num período curto, né? Eu já vou contar mais a minha história e você vai entender. Mas eu tenho certeza que ao término do vídeo você vai ficar impactada. E eu tenho certeza que se você estivesse passando pelo mesmo processo que eu passei de depressão e você aplicar exatamente aquilo que eu fiz, você vai ser curada da depressão. E uma coisa que eu quero que você entenda também é que a depressão, ela, além de ter níveis, né, mais graves, menos graves, enfim, ela também vem e vai no decorrer da nossa vida conforme as coisas que vão acontecendo, né? Conforme aquilo que nós vamos vivendo, as problemáticas que vão surgindo na nossa vida. E uma coisa importante é a gente não confundir a depressão com a tristeza. Existem aquelas pessoas que sentem um período de tristeza muito grande porque algo em específico aconteceu. Então a pessoa passou por aquele momento difícil, né? E a tristeza vem todas as vezes que ela pensa naquilo. E ela pode ir embora conforme nós vamos sendo curadas, passando por esse processo de dificuldade, que isso é muito comum na nossa vida. Mas existem muitas pessoas que vão dessa tristeza, né, com um objetivo, essa tristeza ela tem um objetivo específico, e dessa tristeza elas desenvolvem uma tristeza profunda que leva elas à depressão. E é sobre essa depressão que eu quero falar com você hoje. Porque todas as pessoas que passaram por um processo de depressão, antes disso elas tiveram um ápice, um momento específico onde elas viveram algo que gerou uma tristeza profunda dentro delas, né? Esse acontecimento ele ficou repetindo no seu pensamento, repetindo na sua alma, até que foi piorando e gerando diversos sentimentos ruins, né? E acaba que a gente coloca tudo dentro da mesma panela, mexe bem, né? E aquele fato específico que nos levou a essa tristeza profunda, ele passa nem a existir mais, porque todo o resto se torna triste, se torna depressivo e nos traz essa tristeza profunda, né? E chegamos nesse nível de depressão. A depressão, ela nos faz sentir muita tristeza, nos torna pessoas extremamente pessimistas, nos deixa com a autoestima muito baixa.
uma oscilação de humor, quase uma bipolaridade, né? Nós acordamos bem, dentro de 30, 40 minutos a gente já está extremamente triste, sem vontade, sem ânimo para as coisas, né? Vem uma dor na alma muito grande e ela acaba resultando em sentimentos no corpo físico também, né? Como taquicardia, sensação de ansiedade, né? Aquela dor no peito, dor de estômago. Enfim, a depressão ela vai tomando conta também do nosso corpo físico, nos impedindo de fazer tarefas básicas no nosso dia a dia. A gente não tem estímulo para nada, né? Nós nos sentimos muito desanimados, muito tristes. E foi assim que eu percebi que realmente eu estava vivendo um período de depressão. Falando um pouco de como aconteceu comigo, eu vivi um momento extremamente tenso antes de engravidar do meu quarto filho, né? E ali eu comecei a desenvolver então essa depressão. E aí logo eu descobri que estava gestando o Benício, né? E ali eu fui desenvolvendo uma depressão junto com toda aquela desregulagem hormonal, né, que acontece numa mulher gestante. E a gestação do Benício foi uma gestação muito difícil. Eu passei por inúmeros traumas, né? Nós tivemos um problema bem sério na empresa. Então, financeiramente, nós estávamos bem, mas existiam outros processos acontecendo que dificultavam muito de nós continuarmos, né? E fora outras coisas, meu marido precisou começar a viajar, então ele ficou os últimos 4, 5 meses ali da minha gestação, mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Então vocês imaginem, né? Eu com, na época, 33 anos, com 3 filhos pequenos, gestando o quarto filho, né? E sem apoio, porque nós vivemos em uma cidade que é distante da nossa família, né? Então eu só tinha a mim e a minha, eu não conseguia recorrer, não podia recorrer a mais ninguém para auxiliar. Então eu vivi um período muito cansativo. A gestação do Benício foi uma gestação mais delicada, né? E eu precisei os últimos 3 meses de gestação, então a orientação médica era de repouso absoluto, já tinha contrações desde muito cedo. Então tudo isso foi dificultando e piorando os meus sintomas de depressão. Porque houve um fato, eu quero que você entenda que comigo, né? Como que começou a depressão, como que eu identifiquei? Eu não identifiquei logo de cara. Aconteceu algo que me trouxe uma tristeza muito grande na alma e eu fiquei remoendo aquela situação, remoendo aquela dor, né? E sem encontrar saída para aquilo. E aí, então foram chegando outras situações mais difíceis e de repente a minha tristeza foi ficando tão profunda, que a minha autoestima foi para lá nos pés, né? Eu não tinha autoestima, não me sentia bem comigo mesma. Veio a gestação, então todo aquela desregulagem hormonal, né, que acontece durante a gestação, a própria mudança no corpo da mulher, né? Então tudo aquilo ali eu não fui conseguindo gerir todas essas emoções. E ali eu fui desenvolvendo então uma depressão pré-parto, né, que veio antes do parto. E aí quando meu filho nasceu, logo no dia que eu fui fazer a cesariana, né, a avó do meu marido baixou na UTI e infelizmente ela veio a falecer. O Benício tinha cerca de 5 ou 6 dias. Então eu passei um período bastante sozinha, tanto no hospital quando eu ganhei ele, meu marido participou do parto e logo teve que viajar para poder ver a avó, né, antes de acontecer qualquer coisa. E então, e aí foi, logo veio o Natal, nós passamos a noite de Natal, o Benício nasceu dia 23 de dezembro, então nós passamos a noite do dia 25 no hospital. Eu não pude ter alta porque eu tinha muita dor. Então eles deram alta para ele, mas eu não tinha alta, então nós passamos aquela noite no hospital. Logo veio o falecimento da avó do meu marido, que era como uma mãe, foi ela, né, que criou, né, realmente meu marido. E então tudo isso, eu juntando tudo isso, eu fui desenvolvendo uma depressão pós-parto, né? Mas eu quero que você entenda que ela começou antes, bem antes de eu engravidar, bem antes de eu estar gestando ele, né? Então eu fui desenvolvendo, ela foi sendo gerada antes. E aí quando ele nasceu, que realmente acontece uma desregulagem e depois uma regulagem hormonal no corpo da mulher, ali sim ela veio com muita força. Então eu chorava muito, eu super protegi meu filho, meus filhos como um todo, mas mais ainda o bebê recém-nascido. Eu não saía de casa, eu tinha aquele momento assim que de amamentar era a minha fuga,
porque daí então eu ia para o quarto com ele mamava aquele tempo, né, que o bebê demora bastante tempo para mamar quando é recém-nascido, e aí logo colocava para dormir, então me trancava naquele espaço e ali eu ficava. E eu não conseguia reagir, eu percebia que aquela tristeza não estava normal, mas ao mesmo tempo eu não queria sair daquele lugar. Então, isso foi algo que eu identifiquei também que a depressão faz. Ela nos torna vítimas de nós mesmas, né? Ela vai trazendo essa tristeza de uma forma tão grande que a gente se acomoda na tristeza. Ela passa a fazer tanto sentido, tá tão começa a se tornar confortável, é como se a gente começasse a gerar um ninho na volta daquela tristeza, daquela depressão e a gente não sai mais dali. E aí quando a gente se dá conta, é muito difícil conseguir levantar daquele ninho e alçar voo e continuar a nossa viagem, né? E então acabei conversando quando eu me dei conta, eu acredito que o Benício devia ter em torno de 1 mês e meio, 2, quando eu me dei conta que aquela tristeza não era normal, e eu me dei conta porque o meu marido começou a me cobrar muito. Cobrar no bom sentido, né? Ele diz assim: olha, isso não é normal, chora demais, né? Essa tristeza que tu tá sentindo não é normal. Então, ele via muitos momentos em que eu estava extremamente triste, chorando muito, e ele percebeu que aquilo não era normal. E aí eu fui conversar, marquei um café com uma menina que eu conhecia, que inclusive eu tinha discipulado ela, e eu sabia que ela tinha tido uma depressão que foi muito difícil, ela passou muito tempo tomando medicação. E aí nós fomos conversar, e aí eu comentei com ela o que estava acontecendo, e ela disse: olha, não hesita em buscar tratamento, né? Busca agora, não espera. Porque o que aconteceu com ela? Ela protelou demais o tratamento, ela começava o tratamento e parava, né? E ela disse: não, vai em frente, faz o tratamento certinho, que aí tu vai ficar bem logo, né? E eu lembro que eu voltei para casa e totalmente assim desnorteada, né? Porque tudo que eu não queria ouvir, mas que eu sabia que eu ia acabar ouvindo dela, né? Que realmente podia estar desenvolvendo depressão. E eu fui para casa e meu marido me chamou para conversar, porque ele sabia quem era a moça, né? E ele imaginou o que eu teria ido conversar com ela. E aí eu conversei com ele, chorei muito, e ele disse: olha, amanhã vai atrás do teu médico, né? E vamos começar um tratamento, né? Vamos atrás de psiquiatra, psicólogo, o que for necessário. Mas eu já sabia que se eu iniciasse qualquer tratamento eu teria que parar de amamentar. E a contragosto, né, eu fui, busquei o meu médico e aí ali ele me falou realmente: olha, vai ter que parar de amamentar, vou te encaminhar para o psiquiatra, não é normal, é importante que tu faça um acompanhamento, é a tua quarta gestação, né, então tem outros fatores, né, eu posso ter desenvolvido, iniciado também algum processo de depressão pós-parto nas outras gestações, talvez até sem perceber, né, eu lembro que na primeira eu tenho nítida sensação, assim, de que eu desenvolvi uma depressão pós-parto, mas consegui sair sozinha, e nas outras 2 gestações não, né, só na quarta. Então, conversamos bastante e eu fui para casa, conversei com meu marido e eu optei por não buscar tratamento médico, porque eu teria que parar de amamentar. E então eu quero que você entenda também que são escolhas que a gente faz, sabe? Deus nos deu livre-arbítrio e a gente pode escolher onde a gente quer estar e como a gente quer estar. Só que naquele dia, meu marido não ficou um pouco contrariado com aquilo, porque ele entendia que aquilo podia gerar, né, ficar muito mais grave do que deveria, e eu fui orar. Eu fui orar naquele dia e eu disse para Deus, porque, gente, eu quero que você entenda que quando nós estamos no nível de depressão, os nossos pensamentos, eles ficam tão perturbados que a gente não consegue nem fazer o mínimo. Fazer uma oração do Pai Nosso, que é uma oração que eu digo, uma oração rezada, né? Uma oração pronta. Até isso era muito difícil para mim. Então, talvez se você esteja passando por esse nível de depressão, você vai entender o que eu estou falando. É muito difícil para nós orarmos, para nós buscarmos a Deus. Mas naquele dia eu tinha um motivo. E eu lembro que eu entrei no meu quarto, fechei a porta, fiz exatamente o que a palavra nos ensina a fazer e fui conversar com Deus. Aí eu disse: Deus, na minha dificuldade, gente, eu não falei, talvez você pense: ah, ela fez uma oração. Não, sabe? Eu fui muito sincera com Deus. Eu disse: Deus, eu tô sentindo sintomas depressivos, eu não tô bem, essa tristeza tá inundando a minha alma, tá trazendo um incômodo imenso. Eu fui atrás de médico, mas eu tenho que parar de amamentar. Eu não quero parar de amamentar o Benício, né? Eu tava vivendo um momento onde era o primeiro filho
que realmente nascia, ia para casa do hospital e eu não estava trabalhando e eu poderia me dedicar à amamentação, à alimentação dele de uma forma diferenciada. Dos 4 filhos, o Benício foi o privilegiado nisso, né. E eu falei tudo isso para Deus, né. E aí eu senti no meu coração de fazer o que eu chamo de terapia com Deus. Então entenda aqui que houve um processo, a depressão pós-parto ela não surgiu do nada, eu já vinha desenvolvendo esse sentimento depressivo, né? Eu já vinha com uma tristeza profunda na minha alma muito antes de engravidar, mas ele veio à tona um ápice depois que eu ganhei o meu quarto filho, tá? Então talvez, não sei como está o seu processo, eu não sei se talvez você está passando por uma depressão pós-parto. Eu não sei em que nível você tá, não sei se você já buscou ajuda médica, se você já recorreu para medicação também, se você já faz terapia, eu não sei. Eu estou contando o que aconteceu comigo e como que foi para mim. Então, naquele dia, eu entendi que veio uma palavra no meu coração que dizia assim, ó, eu sou o médico dos médicos. E aí aquilo me tocou profundamente e eu disse: "Bom, Deus, então o que eu preciso é de um medicamento para controlar essa tristeza e essa ansiedade que eu sinto, mas eu preciso também de terapia. A medicação eu não tenho como tomar, porque eu vou precisar ir num médico daqui, um médico terreno". Eu disse: "Mas eu vou começar uma terapia contigo". E eu chamo isso de terapia com Deus, né? As pessoas que para quem eu já contei esse testemunho sabem, né? É o meu momento de terapia com Deus. Para que você entenda que Deus recebe as nossas orações, mas ele recebe ainda quando nós entregamos em contrapartida algo que seja da vontade de Deus para nossa vida. E naquele dia eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Pai, se tu és o médico dos médicos, se tu é o Senhor dos senhores, se tu é aquele que cura mesmo todas as doenças, que cura a nossa alma, que cura as nossas dores, então eu quero entrar em uma terapia contigo. E durante 30 dias eu vou ficar 1 hora todos os dias. E eu estabeleci, gente, um horário, tá? Das 11 à meia-noite. Todos os dias eu vou entrar em terapia contigo. Nessa época, estava começando a pandemia. O Benício nasceu em dezembro, foi em meio de março, mais ou menos, começou a pandemia aqui, né, no Brasil, começou a fechar os comércios, né, o pessoal começou o isolamento, e foi mais ou menos nesse período em que eu entrei nessa terapia com Deus. Eu fiquei 30 dias, todos os dias, das 11 horas à meia-noite, fazendo terapia com Deus. E eu quero dizer para você que os primeiros dias foram muito difíceis. As primeiras 2 semanas eu não tive uma grande evolução. A minha evolução psíquica começou da 3ª semana em diante. Mais ou menos quando a ciência fala que a gente se acostuma, né? Quando a gente cria uma rotina com algo. Foi a partir dali que Deus começou a me curar. Mas eu quero que você entenda que eu estava passando por um período depressivo e que era muito difícil de eu me conectar com Deus. Então eu tive essa fase também onde eu demorei para gerar essa conexão. Os pensamentos negativos vinham muito forte. Eu conversei também com o meu marido sobre isso e expliquei, né, o que eu iria fazer para que ele também pudesse funcionar dentro dessa minha terapia, né? As crianças aqui em casa têm o costume de dormir cedo, então eu sempre colocava eles para dormir até umas 8 horas da noite. E aí eu tinha aquele período à noite onde eu organizava alguma coisa, ajeitava alguma coisa, também tinha o tempo com o meu marido. Então, todos os dias ele precisou entender que das 11 à meia-noite o meu tempo não era com ele, meu tempo era com Deus. Mas então, como é que acontecia essa minha 1 hora de terapia com Deus? Eu colocava o fone de ouvido, colocava louvor, né? Algo que falasse muito ao meu coração e principalmente louvores de adoração. Eu quero dizer para você que a adoração ela acessa lugares no mundo espiritual extremamente profundos e diretos, direcionados para o coração de Deus. Então, evite ouvir louvores que possam te deixar mais tristes. Existem louvores que falam muito sobre os nossos problemas, né? Eu não vou citar aqui porque, né, não quero confundir a cabeça de ninguém. Mas existem louvores que eles
falam muito sobre o problema, sobre a dificuldade, sobre prosperidade, né? Sobre dores, e às vezes esses louvores acabam trazendo uma tristeza ainda maior na nossa alma e fica mais difícil ainda da gente ser curada. Então, algo que eu tomei por partido foi ouvir durante esse período de terapia somente louvores de adoração, que glorificassem o nome de Deus, que exaltassem o nome de Jesus, que realmente eu pudesse fazer uma entrega genuína de louvor para Deus, de adoração para Deus. Então, naquela uma hora, eu ia para minha sacada ou ia para o meu quarto, né? Eu escolhia ambientes diferentes, cada dia eu ia para um lugar diferente, mas sozinha, né? E ali eu conversava com Jesus, eu convidava Jesus, Jesus, vem aqui, eu preciso te contar o que eu tô sentindo. E os primeiros dias foi só o que eu fiz. Tiveram dias em que eu só chorei, em que eu não consegui falar nada, e que eu dizia, Senhor, recebe a minha oração através do meu choro, porque eu não tô conseguindo falar. E houveram outros dias em que eu consegui falar, olha, eu tô sentindo muita tristeza, eu sinto tristeza por causa disso que me aconteceu, por causa daquilo. Contei inúmeras situações que eu passei, né, nos últimos meses antes daquele fato, né, de vir a depressão. Situações assim que me doeram muito, que me magoaram, palavras de outras pessoas, o próprio posicionamento do meu marido de estar fora de casa por aquele período. Deus precisou ressignificar dentro de mim, porque meu marido não estava errado, ele estava buscando suprir a nossa necessidade financeira como família, ele como sacerdote, esse é o papel do homem, né? Mas aquilo para mim me incomodou demais, porque ele me deixou sozinha, foi dessa forma que eu vi. E Jesus me mostrou que não, você estava sozinha fisicamente, mas emocionalmente, as emoções dele estavam sendo geradas para vocês, para cuidar da casa, para que vocês tivessem o melhor, né? Para que ele pudesse suprir financeiramente. Então, Jesus me mostrou o outro lado da história. Jesus me mostrou também sobre as palavras que eu recebi contrárias de pessoas no ministério, na igreja mesmo, né? Houveram N situações naquele período que antecedeu a depressão, que me feriam muito, e Jesus foi me ajudando a ressignificar tudo aquilo, né? A perdoar. Então, entenda que existe um processo na cura da nossa alma, e a depressão nada mais é do que a cura da nossa alma. Você está vivendo um período de dores e Jesus precisa te ajudar a curar a sua alma. Então, de que forma Jesus me ajudou a curar a minha alma? Curando as minhas emoções, me ajudando a ressignificar tudo aquilo, a realinhar as minhas vontades e principalmente a me reconectar com aquele que é o único e suficiente para minha vida, né? Então, quando chegou no final daqueles 30 dias, gente, assim, ó, eu falo isso com muito ganho de causa. Eu estava curada da minha depressão. Mas eu quero te dizer que eu não parei por aí. Sabe, eu não peguei aqueles 30 dias e coloquei no bolso, ah, Senhor, estou curada, e segui a minha vida. Eu tirei na época 2 vezes na semana para fazer essa terapia com Deus. E hoje eu faço essa terapia praticamente todos os dias de novo, porque eu estabeleci uma rotina e eu não consigo mais ficar sem. Para quem vai para academia, faz exercício físico, né? A gente percebe no nosso corpo físico, né? Como que acontece o dia que a gente não vai para academia. A nossa energia fica mais baixa, parece que a gente não tem vontade de fazer as coisas. Tudo começa a faltar em nós. Isso são os nossos hormônios do bem, né? Que não estão sendo ativados através da atividade física. E é mais ou menos da mesma forma que acontece no nosso espírito, porque nós precisamos ativar em nós todos aqueles sentimentos bons da presença de Deus, da paternidade de Deus, da presença de Jesus como nosso amigo dentro de nós. Então, eu quero te encorajar hoje que, independente de como você está, talvez se você já esteja fazendo terapia, já esteja tomando medicação, ok, não pare agora. Continue a sua terapia, continue a sua medicação, mas faça um voto com Deus e se dedique 1 hora
todos os dias, durante um período, sabe? Pelo menos 21 dias, porque é o que o nosso corpo leva para colocar aquilo como algo de valor na nossa rotina, para aquilo realmente fazer falta quando a gente parar, sabe? Então, estabeleça esse período. Você diga, ai, Tassi, mas eu não consigo 1 hora. Ok, comece com 15 minutos, 30 minutos. E vá aumentando esse tempo. Quanto mais tempo você passar com Deus, quanto mais tempo você passar com Jesus. Então você diga assim, ó, Tassi, mas eu nunca tive experiência, eu nem sei quem é Jesus. Tá tudo bem. Só chame ele. Peça Jesus no íntimo do seu coração. Você não precisa nem falar em voz alta. Só diga Jesus. Puxa a cadeira e vem aqui. Senta aqui do meu lado. Eu tô precisando conversar. Coloque louvores que realmente façam com que o seu espírito adore a Deus. Para que você alcance os lugares secretos do coração de Deus. Para que você gere uma intimidade genuína com Deus. Só experimente. Talvez você já tenha tentado de tudo e talvez você diga assim para mim, ai, tá, se vou tentar isso também, tente isso, porque é isso que vai trazer a cura para sua alma. Mas não impeça o agir de Deus. Não é só sobre fazer um voto e tirar esse tempo, mas é sobre aceitar aquilo que Deus falar na sua alma. Aceitar e liberar perdão sobre as outras pessoas que te feriram, sobre todas as situações que foram geradas e que fizeram você chegar onde você está hoje. Eu vou te dizer mais uma coisa. Não é só, essa terapia ela não é só para as pessoas que estão em algum nível de depressão. Essa terapia ela deve ser aplicada por todas as pessoas, todos os seres humanos, para que eles gerem uma conexão com o eterno. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Eu quero te incentivar a ter um encontro genuíno com Jesus. Deus abençoe sua vida, graça e paz. Logo mais tem vídeo novo aqui no canal.